Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje, dia 30 de março de 2021, terça-feira, 9 da noite. Estamos começando o nosso episódio número 103. E o tema de hoje, eu acredito ser um tema muito importante. Como eu vim antecipando aqui, é um tema delicado, é um tema desafiador da gente conversar, mas é um tema muito importante. E eu acredito que falar sobre isso literalmente salva vidas. Mas eu não quis falar sozinho e eu fiquei muito feliz de uma pessoa que eu considero uma referência nessa área, uma pessoa que eu tenho como um amigo já de muito tempo, mas sempre quando toca nesse assunto, eu mando uma mensagem para ele e ele topou aqui vir conversar com a gente. Então, o nosso tema de hoje é ansiedade e ideação suicida. Como eu falei, é um tema delicado, é um tema tabu aí na nossa sociedade, mas é importante a gente falar, claro, com muito respeito e responsabilidade aqui. Eu estou vendo, inclusive, que o Hugo já está aqui. Quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, para a gente começar. E eu já vou chamá-lo aqui. Opa. De repente, até falando da onde você está falando, se está me ouvindo bem, se está tudo certo por aí. Legal. Oi, Adriana. Sim. Boa noite, Terezinha. Tudo jóia? Thaís. Sim, perfeitamente. Valeu, Jarles. Grande Hugo. Beleza, Pedro? Tudo jóia, e você? Tudo certo também. Que bom, que bom. Bom, Gão, primeiro de tudo, eu quero te agradecer muito aqui o convite, né? Como eu estava falando aqui pro pessoal, e de verdade, assim, sem rasgação de seda, você é a referência para mim nessa área, né? Admiro muito o seu trabalho. A gente já conversou várias vezes, inclusive, não sei se tem, sei lá, uma semana atrás, né? Como isso acontece, vira e mexe, isso acontece, né? Vira uma semana atrás, uma pessoa, um amigo de longa data me ligou e pedindo indicações e referências de uma situação complicada. E aí o que normalmente eu faço, eu passo umas primeiras orientações e eu te mando uma mensagem, né? E aí, Hugo, como é que faz aqui em Brasília, internação? E você sempre prontamente me responde, e aí até eu quis, falei, pô, vamos aproveitar e vamos falar isso, vamos de repente espalhar um pouco mais esse tema aí para o pessoal aqui do Fala Ansiedade, e agradeço muito você ter aceito o convite. Hugo, eu queria ter um monte de pergunta aqui, o pessoal já trouxe Beleza. perguntas para eu te fazer aqui, eu tenho curiosidades também, queria que você se Ótimo. apresentasse, mas antes de tudo, eu gosto assim de tentar explicar o máximo, assim, às vezes deixar o o máximo de, é, de clareza, né? E às vezes a gente que é psicólogo, às vezes a gente vai ter os nossos termos técnicos, né? Eu queria que Uhum. você se apresentasse, mas antes disso, só fala aqui pra gente o que é ideação suicida. Só para ver se o pessoal ficou na dúvida aqui. A gente vai falar sobre um monte de coisa, mas o que seria ideação suicida? E aí depois queria que você se apresentasse tudo mais. Certo. Ok, então, ideação suicida, né? Que é o tema aí de hoje do Fala Ansiedade. Como o próprio nome diz, né? Ideação vem da ideia, né? Uma ideia persistente, né? Em cometer suicídio, né? Então, ideação suicida é a vontade de se matar, a vontade de desistir das coisas, né? Acabando com a própria vida, né? E é algo muito mais comum do que a gente imagina, né? Quando a gente vai ver assim os dados, né, epidemiológicos e tudo, né, a gente vê que a ideação suicida ela está presente, né, em muitas pessoas que a gente nem imagina, né? Então, acho que eu penso assim, eu sempre costumo dizer assim, para a gente pensar em se matar, né, a gente só precisa estar vivo, né? Então, Uau. né? Uhum. É bem comum, né? Mas é claro que é algo que a gente tem que e a gente vai conversar aqui ao longo da noite Uhum. aí, né? Mas vamos conversar um pouco sobre como evitar esse tipo de situação que está atrelada aí a um sofrimento, né? Que está atrelado, né, a uma
adoecimento psíquico e tudo, né? Então, a Sim. ideia, apesar de ser algo comum, né, ela não pode vir a ser algo que vai te colocar em risco, né, de cometer o suicídio, o risco de querer acabar com a própria vida e tudo. Sim. Tem até talvez até uma gradação de risco, né? Uma avaliação de risco. É claro que isso não é nada é, é, tão objetivo assim, claro que tem uma subjetividade muito Uhum, grande em relação a isso, mas talvez tenha avaliações até de risco, né? De um pensar, às vezes de um falar, de um imaginar. Eu provoquei o pessoal um pouquinho aqui nos stories antes com algumas é, frases de alerta, né? Mas é claro que uhum, isso é muito relativo e com certeza a gente vai aprofundar mais sobre isso, né? O pessoal está comentando com aqui já. certeza. Eu vou tentar, no máximo, ficar de olho aqui nos comentários, ficar de olho aqui no nosso papo. Inclusive, até tem Uhum, uma. Eu sei que a gente, por exemplo, já estudou junto na Universidade de Brasília, já trabalhou junto na clínica de aula uhum, de uma forma mais recente. Eu sei que você é terapeuta comunitário também. E eu, sim, inclusive, tenho uma coisa que eu quero trazer para o pessoal aqui. A gente vai fazer isso ao longo do tempo, mas se vocês já quiserem colocar, e pode parecer uma coisa totalmente sem sentido, e depois eu quero trazer isso aqui para dar uma clareada, e pelo menos assim, vou tentar não atrapalhar muito, porque no seu caso você que é o imagina. especialista aqui, mas eu quero dar uma Tranquilo. provocada no pessoal também aqui. Então, quem tiver aqui é, um animalzinho de estimação, às vezes normalmente é o cachorrinho, o gatinho, mas pode ter outros também. Mas se tiver um cachorrinho, um gatinho de estimação, quiser falar, eu sou o fulano de tal estado e tenho o fulaninho ou a fulaninha, que é o meu cachorrinho, o meu gatinho. Então, se você puder falar isso, e pode parecer, Pedro, você está viajando, que você está querendo dizer com isso, mas depois eu quero fazer uma provocação para o pessoal aqui, então vocês podem ir colocando e depois eu vou tentando achar aqui ao longo da nossa conversa, né? Mas, Hugo, eu queria primeiro te perguntar, né, se você pudesse, inclusive, talvez até se apresentar, né, como eu falei, assim, eu Sim, tenho você como uma referência na área e eu sei que desde a época lá da UNB, né, você já estudava muito essas questões de intervenção em crise. Eu lembro que talvez um dos grandes mestres lá, o Marcelo Tavares, né, e você parece que desde sempre estava muito envolvido com essa área, com essa temática. Se você pudesse falar um uhum. pouquinho de você, do seu trabalho, talvez até dessa trajetória nesse tema, e aí se apresentar, e aí a gente vai, de repente, desenrolando por aí. Sim, com certeza. Né? Então, assim, primeiramente quero agradecer o convite, né, Pedro? Uhum. Dessa parceria que a gente tem, tudo para falar sobre esse tema, que é um tema com o qual eu trabalho aí desde a metade da minha graduação, assim, em 2004, mais ou menos, eu comecei a lidar diretamente com a temática do suicídio, né, no curso de psicologia, no grupo do professor Marcelo Tavares, da UNB, né. Nessa ocasião, eu participei como pesquisador, né, desse grupo, onde foi feito um estudo, né, com todos os estudantes, né, a maioria dos estudantes que entrou, né, na universidade no ano de 2003, né. Então foi aplicado um questionário, né, para esses estudantes, né, e nesse questionário era medido justamente, era uma avaliação do risco de suicídio, né. Então era um questionário para saber qual a porcentagem da população acadêmica que estava ingressando na UNB, né, estava ingressando já com alguma ideação suicida, né, alguma ideia de suicídio, algum pensamento suicida, ou alguma tentativa de suicídio já, né, feita, que não tinha, né, obtado certo, tudo. Né, e esse foi o meu primeiro contato direto com um psicólogo, né, com essa temática do suicídio. Né? Mas o meu envolvimento com essa temática, né, é até um envolvimento bem pessoal, assim, né, pois quando eu entrei na UNB, né, em 2001, né, na semana que eu recebi Você entrou em o resultado, 2001, né? Bom, você é meu 2001, veterano, né? Porque entrei em 2002, meu veterano aí. isso, Legal. Uhum. né, e na semana que eu entrei, né, saiu o resultado do, do vestibular e tudo, eu tinha perdido o meu melhor amigo, né, um dos meus Uau. melhores amigos por suicídio. E na época, para mim, leigo, né, muito novo e tudo, era algo que eu não entendia, né, porque eu tinha contato com ele e para mim aquilo era uma grande surpresa, né.
Depois, com o tempo, eu fui entender, né, quando eu comecei a estudar sobre suicídio e tudo, né, eu fui entender que existiam alguns sinais, né, que existiam algumas coisas ali que aconteciam, né, na vida dele. Eu, como amigo, tinha uma proximidade, né, podia entender isso, né, podia entender isso depois, né, mas tinha alguns sinais. E hoje a gente entende, né, que toda pessoa que tenta suicídio, pensa em suicídio, ela dá algum sinal em algum momento de que ela pode vir a tentar, né? Então, a ideia é a gente estar atento a esses sinais, né, para identificar e poder intervir nesse, né, junto às pessoas quanto antes, né, para não ter um risco maior de isso vir a acontecer, Sim. né? Então, Hugo, desculpa te interromper. Eu tô te ouvindo bem aqui, mas o pessoal está comentando que o seu áudio tá baixo. tá meio Não sei baixo? se, não sei Tá, se de repente vamos a ver gente aqui. pode tentar dar uma ajustada aqui. E aí o pessoal pode, Beleza. algumas pessoas falaram, então, Uhum, uhum. mas a gente Sim, tenta ir sim. ajustando aí conto com o pessoal aqui para ir contribuindo também. Não, beleza. Se tiver baixo, aí vocês comentam aí que eu tento mudar minha conexão aqui. Pode ser o fone, que é o fone Bluetooth e tal, aí ele às vezes dá um. Pode ficar meio baixo, uma interferência, alguma coisa assim. Né? Ah, Então, deixa eu tentar modificar aqui então. Só um minutinho. inclusive, até vou lembrando, pessoal, já estou vendo aqui algumas pessoas comentando aqui do bichinho de estimação. Achei ótimo. Depois vai ser difícil de eu encontrar aqui, mas aqui a Tatiane falou, né, que é de Maceió e tem um gatinho preguiçoso chamado Trovão. A Inês falou que tem um hamster, Sofia, legal, que chama Sofia. Depois podem ir comentando, gente. Parece que não tem nada a ver com o assunto, mas depois vocês vão ver que tem. O Jardim do Ceará, né, falando que tem o Fofinho, que é um gato. Legal, podem ir comentando aí, depois eu vou tentar encontrar aqui, mas é bom que esses aí eu já fui Beleza. falando, se ficar muito em cima. Vamos ver. Melhorou o som? Vocês estão me ouvindo melhor agora? Para mim, eu acho que aumentou Como que aqui. tá? O pessoal depois pode Então, comentar. acho que vai Legal. melhorar para o pessoal também. Ah, Né? sim. Então. Beleza. Né? Então, bom, então Mas aí você comecei, né? falou, né, que depois você foi estudando e aí toda pessoa que chega a tentar ou cometer suicídio, ela dá alguns sinais, mas talvez também é meio subjetivo, assim, né? E depois você foi Isso. entendendo melhor isso, né? Claro que, assim, para quem é leigo no assunto, né, eu acho que não é uma obrigação de ninguém identificar esses sinais, né? A ideia da gente falar mais sobre suicídio vem justamente dessa questão mesmo da gente tornar mais comum esse assunto, que é um tabu, né? Para que as pessoas possam ter acesso a essas informações de que sinais são esses, né? Para que elas possam ajudar a pessoa, principalmente indicando um tratamento adequado, né? Indicando, né? Encaminhando para um serviço, né? Psicológico que seja preparado para receber esse tipo de demanda, né? Sim. Né? Ok. Eu acho que até esse é um ponto importante, né? Porque essa temática ela é tão delicada e eu acho que ela mexe tanto com a gente, né? No seu caso, eu não sabia até, confesso que não sabia que você teve essa história pessoal também com esse amigo, né? E isso Uhum. envolve Sim. muitos sentimentos, às vezes um sentimento de dor, de culpa, né? Às vezes de preocupação. Ao mesmo tempo, muita gente às vezes relata que parece que há uma indiferença em relação aos sentimentos, né? Então, uma mistura muito grande e às vezes até talvez um primeiro ponto que a gente poderia começar que você acabou de citar agora. A gente pode falar sobre isso? Não deve falar sobre isso? Como se falar sobre isso? Né? A gente vem talvez aí de um tempo para cá na questão do Setembro Amarelo, né, que talvez seja um mês aí de visibilidade, poder falar mais sobre isso. E é claro que não é uma coisa da gente falar só no mês do ano, né? Mas o Sim. que você acha sobre isso? Assim, se fala, não fala, como fala? É importante talvez falar, até como você trouxe, talvez para Uhum. promover uma prevenção, mas o que você acha sobre isso até? Sobre falar ou não falar e como falar? Sim, eu acho que esse é um dos principais mitos
que existe sobre suicídio, né? Que é, se eu falar sobre suicídio, né, quer dizer que a pessoa, então, eu posso induzir a pessoa a cometer o suicídio, né? Eu acho que esse é um dos principais mitos que existem sobre suicídio. E, na verdade, o que a gente observa na prática é que não, né? Na verdade, falar sobre suicídio gera, na verdade, um grande alívio, né, na pessoa que está pensando nisso, porque ela passa a ter um canal de comunicação, uma válvula de escape, né, para aquele sofrimento que ela estava guardando ali, né, e muitas vezes é julgado mesmo, né, na sociedade, é julgado na religião, é julgado, né, de várias maneiras, né, sobre quem pensa em suicídio, quem pensa em se matar, uma pessoa fraca, né, uma pessoa que não tem força de vontade, né? Então a pessoa ela já está retraída ali com aquilo, guardando aquele sofrimento, guardando esse pensamento. E quando a gente consegue abrir esse canal de comunicação com ela, né, o que ela relata normalmente é um grande alívio. Né? Ela sente um alívio em poder falar sobre aquilo. Então, assim, falar sobre suicídio não vai induzir a pessoa a se matar. Né? Na verdade, vai gerar um grande alívio. Agora, também, não se pode sair falando sobre suicídio de qualquer maneira. Né? Não Por é uma coisa para exemplo, falar em divulgar... qualquer lugar, qualquer hora, de qualquer jeito também, né? Exatamente. Né? Por exemplo, não se deve divulgar métodos de suicídio, né? Não se deve divulgar, por exemplo, informações sobre pessoas que se mataram, né? Informações pessoais. Eu acho que a privacidade da pessoa deve ser preservada nesse momento, a família está ali em sofrimento e tudo. Né? Então, assim, tudo que a gente pensar que possa passar informações demais, né? Que possa fazer com que outras pessoas que estejam pensando em suicídio venham a cometer o suicídio através dessas informações, em termos de instrumentalizar, né, a pessoa a cometer um suicídio, fazer uma tentativa mais eficaz de suicídio, né? Então a gente deve evitar. Né? Então, me perguntam muito assim, então os jornais devem falar sobre suicídio, né? Deve-se falar sobre suicídio na mídia, por exemplo, né? Eu acho que deve ser falado do suicídio como, né, um adoecimento psíquico, né, como um sofrimento psíquico, como algo que as pessoas devem buscar, né, algum tratamento. Agora, não falar o lugar onde as pessoas vão se suicidar, como a pessoa fez o passo a passo para chegar lá. Isso não é uma informação que não precisa ser passada, porque uma pessoa que está em sofrimento, pensando nisso, vai pegar essas informações e pode utilizar, né, no momento ali de impulsividade, de sofrimento mais intenso, assim. Entendi. Então, pelo que eu estou entendendo, aí faz muito sentido isso que você está falando e concordo plenamente, quer dizer, falar sobre o assunto, inclusive, para que as pessoas possam talvez até falar no sentido de buscar um caminho, de buscar uma ajuda, e às vezes até de perceber e de conseguir lidar melhor com os sentimentos que ela está tendo, né? Como você explicou bem no início, o que seria uma ideação, né? De às vezes a pessoa está pensando, às vezes, até em recorrer a uma saída de tirar a própria vida por um desespero, por uma dor, por um sofrimento, e às vezes falar sobre isso pode ser algo importante para prevenção, né? Mas não no sentido de trazer um holofote ou uma banalização, algo que possa ir até num caminho inverso. Né? E aí até a Betânia, inclusive, fez uma pergunta aqui que seria bom a gente trazer logo no começo também, né? Porque a gente está trazendo, claro, não fala ansiedade aqui, a ideia é sempre a gente trazer a temática e convidados muito especiais, como aqui o seu caso, mas para a gente trazer temas relacionados à ansiedade. E a pergunta dela foi justamente essa aqui, né? Não entendi. Transtornos de ansiedade causam ideação suicida? Então, talvez isso que eu queria... que agradeço aqui a Betânia pela pergunta, né? E te trazer isso, né? Eu sei que outro dia até, né, quando a gente estava conversando, uma pessoa veio me fazer uma pergunta nos stories, né, falando que às vezes não aguentava mais as crises de ansiedade, e que às vezes ficava pensando em fazer alguma besteira, e que às vezes não aguentava mais. Né? Talvez eu sei que questões emocionais, quando não trabalhadas, às vezes elas vão tendo um escalonar, né? Muita gente até me pergunta, Pedro, mas e aí, ansiedade e depressão é a mesma coisa, não é? Um vem antes, um vem depois, ou depende, enfim, né? Então, queria também te passar essa bola no sentido de qual que talvez teria uma relação, uma correlação
entre a ansiedade. E aí uma coisa que eu gosto de deixar claro, né, que a ansiedade não é que a ansiedade seja algo ruim, ou a ansiedade por si só seja um adoecimento ou algo que a gente queira se livrar. Pelo contrário, um certo grau de ansiedade é algo não só natural, como bem-vindo, e como eu gosto até de avaliar, né, que na nossa evolução como espécie foi super importante para que a gente tivesse, para que a gente se permanecesse vivo como espécie na nossa vida, né? Claro, quando ela passa de certo ponto, vira um adoecimento, enfim, tem toda uma questão que você sabe, mas eu queria te perguntar sobre isso também, já pegando o gancho da pergunta da Betânia aqui. Sim, acho que a pergunta da Betânia é uma pergunta central dessa conversa, né? Uhum. Saindo um pouco da questão da ansiedade, né? Mas trazendo o pensamento suicida para o sofrimento, né? A ansiedade, quando ela está num grau intenso, ela gera sofrimento. Então, ela pode trazer o pensamento suicida atrelado a isso, né? E todo pensamento suicida, ele vem de um sofrimento, né? Não é um sofrimento qualquer, né? Porque sofrer Uma também faz grande dor, parte... né? Sofrer também faz parte da vida humana, né? Com certeza. Mas um sofrimento intenso, ele pode trazer o pensamento suicida. Se você tem como uma forma, né, de pensar a saída dos problemas, né, a saída de um problema como esse, né, como acabar com a própria vida, né? Uhum. Então, sim, a ansiedade ela pode causar pensamentos suicidas? Pode, quando ela está num nível muito intenso, né? Por exemplo, eu lendo alguns artigos sobre a interrelação entre ansiedade e suicídio, né? Eles fazem uma correlação entre o transtorno do pânico, né? Como dentro dos transtornos de ansiedade, o que tem maior correlação com o suicídio, né? Porque o É o transtorno do pico do pânico ele causa desespero ali, né? ele tem um pico, né, da ansiedade, pico da angústia, logo o pico do sofrimento, né, e às vezes a pessoa ali naquele meio daquele sofrimento não consegue ver uma saída, né, ela vai começar a pensar que, para acabar com esse problema, com esse sofrimento que eu estou tendo, a única saída que tem é eu me matar, né? Então, é comum que tenha esse tipo de pensamento, né? E aí vem a ideia de que o suicídio, né, ele nunca é a vontade de acabar com a própria vida, diretamente, né? Ele é a vontade de acabar com o sofrimento, né? Então, a pessoa ela pensa em suicídio quando ela quer acabar com esse sofrimento intenso que ela está sentindo, né? Então, ela busca por essa via, né, que é uma via, vamos dizer assim, extrema, né? Que é acabar com a própria vida. Vou acabar com esse sofrimento como se eu não estou vendo saída. Então, vou acabar com a minha própria vida, que é uma forma de eu acabar com esse sofrimento, né? Mas eu costumo dizer assim, existe solução para todos os problemas da vida, menos para a morte, né? Uhum. Então, é paradoxal, né, a gente pensar nessa coisa Quanto de a gente está resolver, vivo, né? de resolver um problema com a morte, né, sendo que a morte é o único problema que não tem solução, né? Uhum. Então, né, todos os outros têm. Existe solução, né, para o transtorno de pânico, existe solução para o transtorno de ansiedade, para a depressão, né? Existem tratamentos para isso, né? Sim. Então, a gente vai recorrer a esses tratamentos, né, para que a pessoa encontre a saída desse sofrimento através do tratamento, e não através do acabar com a própria vida, né? Total, total. Não, isso é super importante, né? Inclusive o pessoal está entrando aqui, está dizendo que entrou e já o Hugo já deu um mote interessante do que eu quero conversar com vocês aqui sobre o bichinho de estimação. Então, se vocês entraram agora e não ouviu ainda falando no início, pode parecer muito sem sentido, mas eu gostaria que você comentasse aqui. Você tem algum bichinho de estimação, Hugo? Eu sei que você curtia os cachorrinhos e tal, como é que Eu é? Você tem? tenho, eu tenho É? dois aqui, tenho Dois? dois, que é o Chicó e o Uhum. Paçoca. Chicó e o Dois Paçoca bichinhos. são cachorrinhos? Dois Então, cachorrinhos. então, no caso, esse seria o Hugo, né? Eu sou de Brasília, sou o Hugo, sou de Brasília, tenho o Chicó e o Paçoca, né? São dois Isso. cachorrinhos, né? Então, pessoal, se você tiver aí, também fala aí o seu nome, de onde você está falando, e fala que bichinho de estimação que você tem. Pode parecer muito sem sentido, mas eu acredito que vai fazer um sentido também no que a gente está conversando, e o Hugo já deu um mote interessante, né? Que é
e eu acredito muito nisso, conversando com muita gente também, que a pessoa não está querendo tirar a própria vida, né? Às vezes ela está querendo acabar com uma dor, com um sofrimento, às vezes com um desespero, e começa às vezes não ver outra saída. E eu acredito muito também que sempre existe uma saída, né? E aí você falou da ansiedade, você falou da síndrome do pânico, mas a gente sabe também que às vezes até a questão do suicídio normalmente está mais relacionado à depressão até do que à ansiedade, né? Mas muita gente me pergunta também até essa correlação, né? E eu queria até ver o que você acha, mas eu tento assim explicar, se a gente for para falar assim de forma muito rápida, né? Muitas vezes a gente percebe que a pessoa está num quadro mais ansioso mesmo, e dependendo de como isso vai avançando, vai escalonando, digamos assim, né? Às vezes a gente vai percebendo sintomas depressivos e às vezes vai se instalando um quadro depressivo também junto, né? E também a sensação que eu tenho é que isso vai acontecendo da forma contrária também. Às vezes a pessoa está num processo depressivo, mas com sintomas ansiosos também, às vezes até, né, do que vai acontecer, essa relação com o futuro, essa angústia, às vezes alguns sintomas que tem alguns sintomas talvez mais claros de um lado, mais claros de outro, mas há interseções ali, né? Como é que você vê isso? E eu sei que, enfim, né, você estava comentando até na sua história de vida, eu sei que você é um cara que nunca parou de estudar, de fazer as suas formações. Eu sei que você é um cara que atende pra caramba também, eu admiro inclusive isso, né? Eu quero até te perguntar pessoalmente, aí é uma dica que é pra mim, né? Como é que até que você lida com isso? Mas eu sei que você atende pra caramba, enfim. Mas como é que você vê essa relação nessa questão da depressão, da ansiedade, e talvez do que a gente está falando aqui? Sim, a primeira causa relacionada ao suicídio, né, em termos de transtornos mentais, né, é a depressão, né? Então, a depressão é o transtorno, né, psicológico mais associado à ideação suicida, né? Então, assim, normalmente, né, quando a ansiedade ela é muito intensa e persistente, né, ela tende a desenvolver um transtorno depressivo, né? Ali paralelo, né? Onde o foco é a ansiedade, né? Mas a depressão ela passa a ser um resultado dessa ansiedade persistente que não passa nunca, né? Porque a pessoa, a ansiedade, ela Eu começa não a aguento limitar. mais, né? Meu Deus, não aguento mais. O que eu faço com isso? Exatamente. A pessoa começa a se sentir limitada, porque ela vai deixando de fazer coisas, começa a ficar muito preocupada com tudo que vai fazer. Aí começa a ficar meio prostrada em casa, começa a perder o gosto em fazer as coisas, o prazer, né, em fazer Evitando coisas. tudo que pode gerar uma ansiedade. Exatamente. E a vida vai parando, né? Exatamente, exatamente. Né? Então, existe a depressão que vem dessa ansiedade, que eu digo que, na maioria das vezes, é uma ansiedade persistente. Né? A pessoa está ali um transtorno ansioso, né, há muitos anos, há muitos meses, né, e sem ver um tratamento, sem ver, né, uma saída para aquilo, ela começa a ficar desmotivada para a vida, né? E aí a ideação suicida ela vem, né, também atrelada, né, a essa depressão como uma forma de saída do sofrimento, né, como a gente falou. Né? Então, né, também, como você falou, até é uma via de mão dupla, né? Porque também existe a pessoa que está deprimida há muito tempo, né? Ela começa a ficar ansiosa, porque ela tem que fazer coisas, tem que cumprir responsabilidades, né? E aí ela começa a ficar ansiosa porque ela pensa, eu não vou dar conta de fazer, ou eu não sou capaz de fazer, né? E aí ela começa a ficar preocupada quando ela tem um compromisso, e aí isso vem um transtorno ansioso decorrente da depressão, né? Então, existe as duas vias, né? Mas assim, aí já me perguntaram assim, mas existe ideação suicida que vem só da ansiedade, sem depressão? Existe. Né? Como eu falei, quando a ansiedade ela é muito intensa, né? Aí costuma aí nesse lado vir a do pico ideação do suicida. sofrimento, né? O pico do sofrimento que você falou. Exatamente. 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 Né? Então, né, tem esse risco, está atrelado, né? E a gente vê que 90%, né, um outro dado epidemiológico, né, que é 90% dos casos de tentativa de suicídio estão atrelados a algum transtorno psicológico. Né? Então, esses outros 10% são casos muito específicos, né, e bem pontuais, assim, onde não está relacionado a um transtorno psicológico. Mas na maioria das vezes está associado a um transtorno psicológico. E aí vem a depressão em primeiro lugar, né? O transtorno bipolar em segundo, que tem a depressão, né?
dentro também, né? Transtornos psicóticos, né? Porque a pessoa ela perde um pouco esse senso da realidade e tudo, né? Quando está na crise psicótica, né? O uso e abuso de substâncias psicoativas, né? E em quinto lugar vem a ansiedade, ali dentro do grupo dos transtornos psicológicos, né? Atrelados ao suicídio. Bom, então, pelo que você está trazendo, né, quer dizer, nessa estatística de 90%, e às vezes até parece que às vezes a gente exagera quando fala, talvez, da importância de se buscar um acompanhamento, um tratamento psicológico, né, um cuidado, né, nesse campo dos sentimentos, das emoções, né, porque às vezes culturalmente a gente tem desafios em relação a isso, né? Às vezes eu dou exemplos, né? Se a gente quebra uma perna, quanto tempo a gente fica com uma perna quebrada antes de ir para o hospital? Se a gente tem um corte mais profundo, quanto tempo a gente fica? Ou a gente, não, vamos esperar passar, eu vou costurar aqui em casa mesmo, né? Ou a gente já tem culturalmente a gente já tem uma prontidão para buscar ajuda, né? Mas quando a gente fala em questões emocionais, isso já é bem diferente. E às vezes há tanto uma questão, né, de o quanto que isso afeta na minha vida em diferentes áreas, às vezes em todas as áreas, né, se a gente for pensar na questão do trabalho, na questão da minha vida pessoal, nos meus relacionamentos. E o que a gente está trazendo aqui, e a ideia não é nenhum alarmismo, não, mas, enfim, lidando com uma realidade mesmo, talvez até informando, né, talvez até... Eu venho falando muito aqui, e depois tem vindo cada vez mais o termo psicoeducação, né? Que a gente poder educar sobre questões psicológicas, questões emocionais. Né? E eu até na época da UNB também, eu gostava muito, legal lá que a gente pode pegar matéria em vários outros cursos, e eu pegava muita matéria da educação, né? Eu sou fã da educação também, essa questão da licenciatura, e aí, poxa, essa questão da psicoeducação é algo importante, né? Talvez ser um educador em relação a questões psicológicas, que, como eu brinco, e é uma verdade, a gente não aprende na escola. A gente tem algumas bases de diferentes temas na escola, mas, infelizmente, questões emocionais dos nossos sentimentos não é uma delas. Mas não é, talvez, um exagero falar da importância de se cuidar, que pela estatística que você está trazendo, quer dizer, os transtornos emocionais psicológicos, e pelo que a gente fala, e eu acredito muito nesse acúmulo de coisas que vão nos adoecer emocionalmente, e às vezes pode, infelizmente, ter um fim trágico, mais trágico do que às vezes a minha vida tá parada e às vezes eu talvez não até conseguir desenvolver o potencial que eu teria se eu tivesse talvez melhor, né? Sim, sim. Então, assim, falar, né, dos transtornos psicológicos, do adoecimento mental, é um grande tabu, ainda é. Hoje em dia a gente vê que a gente está se habituando a isso, né, a poder falar um pouco mais, né, a gente tem espaços, né, para falar sobre isso, né, como o seu canal, por exemplo, tudo, né, que está trazendo informações. Então, existe um movimento para quebrar isso, esse tabu, né, que existia, né. Mas se a gente pensar, sei lá, 10, 15 anos atrás, né, isso não era comum, assim. A ideia do adoecimento mental, né, do adoecimento psicológico era atrelado à loucura, né. Sim. Então, assim, a pessoa tinha vergonha de falar que É uma coisa que eu preciso vergonha de esconder, não é falar... uma pessoa que eu preciso buscar ajuda, eu tenho que esconder, né? Então, assim, já existia esse tabu, né, que era dos transtornos mentais, né, dos transtornos psicológicos. E dentro desses transtornos psicológicos, né, existia um tabu maior ainda, que era do suicídio, né. Os próprios psicólogos tinham medo de perguntar para os pacientes sobre ideação suicida, né, porque existia esse tabu, né, esse mito de que falar sobre suicídio com o paciente, por exemplo, né, podia induzi-lo a ter uma ideia que ele nunca tinha tido antes, mas aquela ideia já estava lá. Né? E quando você fala sobre algo, você tem a oportunidade de esclarecer algumas coisas, né? E até a própria pessoa, quando ela vai falar sobre um pensamento, né, ela faz o exercício de organizar esse pensamento que está ali meio confuso, meio bagunçado, para expressar esse pensamento para alguém, ela já está organizando aquilo ali, já está tendo uma compreensão diferente desse pensamento. Né? Então, falar sobre essas coisas é importante demais, né? Na terapia, falar com um colega, né? Mas sempre buscando, né? Quando você identificar que está em risco, que esse pensamento é recorrente, né? Buscar um auxílio psicológico. Né? Alguns anos atrás houve, né, uma campanha do Setembro Amarelo que falava, né, vamos falar mais sobre suicídio. Né?
Mas só que aí percebeu-se, né, que esse vamos falar mais não é falar de qualquer jeito. Né? Não é Não falar adianta eu fazer um post no Facebook aqui ou ficar falando em qualquer lugar, em qualquer contexto isso, também. isso. Na verdade, é buscar um espaço adequado para você poder falar sobre esse tema, né, que é um tema delicado e é um tema que nem todo mundo está preparado para lidar com isso também, né? Porque existem vários mitos sobre o suicídio, né? E às vezes as pessoas falam assim, para de pensar nisso, né? Que besteira, que fraqueza. A pessoa não vai ter uma empatia para entender aquele sofrimento, né? Então, como eu falei, né? As pessoas tendem a ver o pensamento suicida como uma fraqueza, né? A pessoa que pensa em suicídio é fraca, ou ela não é inteligente, ou ela não é, né, preparada. Enfim, não é assim. Todo mundo pode pensar em suicídio em algum momento da vida, né? Desde que seja um sofrimento intenso, né? Quando esse sofrimento está intenso, esse pensamento vai vir, né? Sim. Uau, que legal, muito bom a gente estar batendo esse papo, Hugo. E você citou, inclusive, o Marcelo Tavares, né, um professor lá da Universidade Uhum. de Brasília. Eu também cheguei a fazer algumas matérias com ele, inclusive a intervenção em crise, né? Quando a gente fala até intervenção em crise, como às vezes eu falo de crise de ansiedade, o pessoal pode até se confundir, mas eu lembro que você, inclusive até num programa que você fez com a Carolina Guige, né, que também é uma colega nossa lá de longa data, você estava falando sobre a questão das crises, que não só exatamente tem crise de ansiedade, tem crises da vida, e tem a intervenção em crise, que talvez seja intervir no momento crítico ali. E talvez se a gente Isso. fala intervenção em crise e prevenção do suicídio, muitas vezes é aquele momento crítico ali, de umas situações onde a situação às vezes está bem complicada. Mas talvez até depois Isso. se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu lembro uma coisa que sempre isso fica voltando na minha cabeça, de uma estatística que eu recebi naquela época do Marcelo Tavares, falando sobre profissionais da área de saúde, né? Que, Sim. inclusive, que a gente se inclui nessa área também, apesar de, às vezes, eventualmente Sim. brinco, né? Como a gente recebe, tem uma, uma pessoa que é muito cara aqui do nosso Fala Ansiedade também, que é o Dr. Carlos Henrique Costa, que é cardiologista, né? Eu até falei com ele sobre isso também. E às vezes a gente fala que a gente é profissional da área da saúde, mas às vezes parece que a gente é mais profissional da área da doença, enfim. Mas tem uma estatística complicadíssima que parece que profissionais da área de saúde têm uma incidência 7 vezes maior em relação ao suicídio. Ou seja, é, é uma carga pesada, né? São situações desafiadoras. Imagine nesse momento que a gente está vivendo, imagine as pessoas que estão na linha de frente, né? Na questão, enfim, da pandemia e tudo mais. E aí, como eu te Sim. falei, eu tive uma pergunta, até pessoal, curiosidade minha também, né? Que muita gente me pergunta também na minha prática, mas eu quero te perguntar ainda mais na sua, né? Como eu falei, eu Sim. sei que você atende pra caramba e já lida, né, com essa temática, não só com essa Sim. temática, mas muito com essa temática. Deve ter um monte de gente como eu, que quando alguém vem falar, te liga, né, vai atrás de você. Como é Sim. que você faz para você pessoalmente lidar com isso? Né? Como é que para você, às vezes, ter esse convívio com essa temática? Claro que a gente sempre, né, tem a questão do apoio, da força, tenho certeza, até me dá um arrepio de falar nisso, mas eu tenho certeza de quantas vidas você não salvou ao longo dessa sua história, ao longo desse trabalho, de tudo que você vem fazendo. Então, eu queria muito reconhecer isso, valorizar, validar isso, e de verdade me arrepio falar nisso, mas como é que é para você, pessoalmente, como ser humano comum, lidar com essa carga toda, né, ao longo desse tempo Uhum. todo também? Sim. Enfim, como psicólogo e aí como ser humano também, né? Total. A gente tem os nossos recursos de tratamento psicológico também, né? Eu tenho minha terapeuta que quando eu preciso, né, eu corro nela. Não faço terapia Uhum, constantemente, né? Mas uhum, quando eu estou sentindo que a situação está pesando, vou lá e corro para minha terapeuta também, né? uhum, Então, eu uhum, tenho também uma rede de suporte, né, para isso. sim. Então, e a rede de suporte também não é só o tratamento psicológico, não é só a psiquiatria, né? É investir numa qualidade de vida também, né? Uhum, Então, você buscar caminhos na sua vida que vão te trazer um retorno satisfatório, né, que vão te fazer se sentir bem, fazer coisas que você gosta, estar com pessoas que te fazem bem, né, tentar cuidar da saúde física, né, da saúde mental no dia a dia, né,
e não só quando a coisa aperta, né? Então, eu acho que esses cuidados constantes no dia a dia, né, eles também fazem parte de um trabalho de prevenção, Com né? Não é certeza. só, né, como você falou aí, da intervenção em Da crise, mas promoção da saúde, né? Não é só talvez ali quando o isso, negócio está explodindo já ali, né? isso. A intervenção em crise, ela é o momento que você vai intervir quando a pessoa está ali pensando em se matar, está tentando suicídio, né? Acabou de tentar, está falando que vai tentar. Então, você está intervindo na crise, né? Você está intervindo no momento mais intenso ali, né? Mais difícil da vida da pessoa, que ela está precisando de um suporte psicológico muito diretivo, que é tirar ela da crise suicida. Né? Então, o psicólogo que trabalha com intervenção em crise, ele vai trabalhar na busca de tirar a pessoa daquele pensamento, da tentativa do suicídio, né, iminente ali, ou que acabou de acontecer e não deu certo. Né? Então, você vai trabalhar para que a pessoa não tente suicídio de novo. Né? Já ouvi um caso, né, em que, até de uma pessoa que trabalha nos bombeiros, que um rapaz foi tentar, né, tentou suicídio um dia, levaram ele para o hospital, liberaram, no dia seguinte ele voltou e tentou de novo, levaram para o hospital, liberou, no terceiro dia tentou de novo, aí eles internaram, né, a pessoa. Então, assim, aí ela teve que receber um tratamento de intervenção de crise, porque a gente às vezes tem a ideia de que a pessoa que tentou suicídio e não conseguiu, então beleza, ela não vai tentar mais, né? Que ela já tentou, viu que não deu certo, né? Sei lá, Mas às vezes é pelo contrário, né? Se eu não tiver talvez um apoio, um acompanhamento, deixou claro que o risco está alto e às vezes então, eminente. Inclusive, um dos fatores de risco maiores, né, em relação ao suicídio é a pessoa já tem um histórico de tentativa de suicídio, né? Então, se ela já tem um histórico e ela está tentando de novo, quer dizer que ela pode tentar uma terceira vez, uma quarta vez, até de repente conseguir, né? Então, enfim, só para falar sobre essa questão da intervenção em crise, que é o momento que você vai intervir ali no ápice da crise, né? Mas, voltando à questão, né, do Hugo, psicólogo e tal, né, o tratamento é a prevenção, né? Então, investir numa qualidade de vida mesmo, né, no seu cotidiano, né? Então, ter os seus momentos de lazer, né, ter o seu momento de trabalho, né? Eu tenho um momento de trabalho. Seus hobbies, o prazer, eu sei que você curte muita música do rock and roll também, talvez até ter um momento de catarse ali e tal, de ter um prazer, né? De busca de prazer, de satisfação, de sentido para a vida, talvez até, né? Exatamente. Né? Então a gente tem que buscar essa satisfação constantemente. É óbvio que nem sempre a gente está dentro desse lugar, né, de satisfação, tudo, né? Mas essa busca é uma busca constante de estar alinhando as coisas, de estar buscando esse equilíbrio e tudo mais, né? E o psicólogo que está atendendo essas demandas, que são demandas realmente pesadas, né? Às vezes eu tenho que atender um telefonema de madrugada, eu tenho que atender, né, responder uma mensagem, né, no meio da noite. Então, se eu estou atendendo um paciente que está em risco de suicídio, né, iminente, que eu estou avaliando ali constantemente nas sessões, né, eu me coloco ali a disponibilidade da pessoa para quando ela precisar, né? E esse precisar, à noite, por exemplo, pode ser um momento desses, né? Então, eu fico ali ligado, né? Acordo à noite, olho o celular, vejo se tem alguma mensagem, se tem algum sinal, né? Ou antes de dormir, dou um monitorado com o paciente para ver como está a noite dele, né? Para ver se a noite dele vai ser uma noite tranquila, se estiver pesado, troco algumas mensagens, combino de falar com ele no dia seguinte, de manhã quando eu acordo, mando mensagem, vejo como está, né? Então, é um trabalho mais intenso, mais próximo, né, do paciente, foge de alguns protocolos, né, da psicoterapia tradicional e tudo, porque existe uma necessidade de estar presente junto ao paciente ali, né, para dar esse suporte para ele. De preservação da vida, né? Até alguns combinados que vão sendo feitos ali, né? Uau. Hugo, tem uma pergunta que me pediram que eu não posso esquecer, e o pessoal já está comentando aqui, a Josi, né, que é de São Luís, que é a Josi que tem um cachorro também. Eu vou falar já dessa história, viu, gente? A Bruna falou que ela tem um gato chamado Nino. Legal, pessoal aqui, parabéns também. Então, se você tem algum animalzinho de estimação, pode falar o seu nome, de onde você está falando e que bichinho que é, qual é o nome. Mas aí, Hugo, eu já vou falar isso depois dessa pergunta do Hugo aqui também, né? Porque parece um negócio meio João Kleber, assim, né? Vamos falar no final e tal, não sei o quê, mas é porque eu acho que eu aprendi, inclusive, com um dos
mestres nossos, que eu sei que você é terapeuta comunitário, eu também sou, né? Eu aprendi essa com o Adalberto Barreto, eu gosto de trazer sempre esse exemplo, e trazer essa coisa que a gente tem, talvez, de esse membro da família, né? Esses membros da família que são os nossos bichinhos de estimação, que a gente tem tanto amor por eles. Mas uma coisa que me pediram para perguntar também, Hugo, é que a gente está falando assim de uma forma geral, né? Talvez assim mais até para adultos, mas eu sei que isso é uma temática que às vezes acomete na adolescência e infelizmente eu tenho ouvido relatos, a gente tem visto algumas questões às vezes até na própria infância mesmo, né? Então, e aí eu sei que às vezes a gente está falando e o tema vai ficando cada vez mais delicado, mas se você pudesse falar um pouco sobre talvez isso. Eu sei que pelo menos na época, eu lembro lá na Diálogo que eu também tentava sempre te encaminhar. Quando eu tinha espaço na sua agenda, eu sempre tentava te encaminhar também, quando eu recebia alguns temas relacionados a essa questão. E adolescentes também. O que você pode falar? Você vê alguma diferença em relação a isso? A gente sabe que a adolescência, você falou de sofrimento, né? E a adolescência é uma fase que naturalmente há uma intensidade maior das emoções, né? Às vezes é uma coisa legal, parece que é a melhor coisa do mundo, quando é uma dor, parece que é a pior coisa do mundo, mas não é só isso. Se você pudesse falar um pouquinho também, isso foi uma pergunta que me pediram e eu não posso esquecer, não quis esquecer aqui. Sim. Bom, em relação aos casos de suicídio consumados, assim, né, a gente observa que na população brasileira eles ocorrem entre os 15 e os 34 anos, né, vamos dizer assim, o ápice da curva está entre essa idade, né? Vamos dizer assim, na adolescência tem um fator que é a impulsividade, né, do adolescente, né, que é um fator de risco gravíssimo, assim, né? Porque a pessoa está pensando em morte, né, está pensando em se matar. E se isso se alia a esse elemento da impulsividade, né, ela não vai, vamos dizer assim, pensar na ação antes de cometer, né? Ela vai ter um risco maior de cometer. Então, nesse início, né, ali da vida adulta, né, vamos dizer assim, é o ápice de risco, né, de suicídio em termos, né, em dados epidemiológicos mesmo da nossa cultura, na cultura do mundo inteiro, inclusive, né? Então, assim, a adolescência é, sim, vamos dizer assim, a fase maior de risco, né, por conta dessas questões que estão atreladas à adolescência, da impulsividade, das emoções à flor da pele, né, viver as coisas intensamente, o sofrimento intensamente, a alegria intensamente, né? Tem as questões sociais que também estão muito atreladas a isso, você se sentir pertencente a um grupo, não se sentir que não tem nenhum grupo que te acolhe, não se sentir, né, a sua identidade não está bem formada, você está buscando ali, não encontra, né, se identificar com alguém, então isso é muito comum, né, acontecer, né? E com relação ao suicídio em crianças, né, a gente observa que existe uma subnotificação desses suicídios, né, em crianças, porque o comum é atrelar isso a um acidente, né? Então, a criança estava brincando na janela e caiu, né? Ou a criança, enfim, estava brincando com uma faca, não soube manusear, se cortou, né? Então, mas quando a gente começa a ver, né, esses relatos de crianças que têm depressão, e sim, criança também tem depressão, né, a gente observa que as crianças falam, sim, do desejo de não estar mais ali, né, naquela vida, naquela família, que às vezes está desestruturada, né, uma família que está em sofrimento, né, a criança capta aquele sofrimento, né, e ela também, né, como eu falei, para pensar em suicídio, né, você só precisa estar vivo. Né? A criança está viva ali e está em sofrimento intenso, né? Então tem que ter um sofrimento. E a criança não tem essa capacidade que o adulto tem de racionalizar sobre o sofrimento. Né? Então ele está sofrendo ali intensamente, não sabe o que fazer com aquilo, e de repente, né, até no brincar mesmo ali, com essa coisa da morte e tal, pode acabar acontecendo mesmo. Né? Então, é duro, né, falar disso tudo, Nossa, né, mas a gente precisa falar porque importante. às vezes tem uma criança em casa que está ali no quarto, não quer sair, não quer brincar com outra criança, está triste, né, está passando ali por um problema na família, né, e não tem com quem conversar, não tem com quem brincar, não tem espaço para falar, né, às vezes a criança vai falar de morte, aí os pais então vão lá e ainda batem na criança, né, então assim, a criança também pode pensar em suicídio. Não é tão comum. E às vezes até eu já, por exemplo, infelizmente, recentemente vi um relato desafiador, né, de que às vezes há um contexto na família,
de remédio, acesso a remédio, às vezes o clima em casa é muito complicado, né? Às vezes uma situação de adoecimento, às vezes uma situação de conflito muito grande, a criança às vezes, talvez tenha acesso, como você falou, né? Às vezes é um acidente, não é, mas às vezes há um nível de já né, talvez de intenção, e é claro que, como a gente está falando, né, inclusive a Elisângela falou, nossa, é um assunto muito forte, mas muito importante, né, talvez a gente está tendo acho que esse é o nosso desafio aqui, né, de perceber a importância, ao mesmo tempo é um assunto delicado, e às vezes esse cuidado, né, inclusive eu quero até antecipar, né, na semana que vem, e aí não vai ser a temática específica do suicídio, mas no nosso Fala Ansiedade, a gente vai receber um especialista no atendimento de crianças e adolescentes. E a gente vai falar sobre a questão da ansiedade em criança e adolescente, um especialista da ludoterapia e tal. Então, acho que vai ser legal até para o pessoal que se sensibilizou. E aí é claro que quando a gente fala nesses casos, talvez já seja uma situação extrema já, que talvez já esteja sendo né, levada a um tempo. O ideal é que a gente possa prevenir, o ideal é que a gente possa trazer e promover a saúde das crianças, dos adolescentes, do quanto antes, né? Agora, então, gente, eu estava falando dos animais, vamos falar sobre isso, já estamos chegando aqui no finalzinho, né? Eu estava brincando aqui, mas uma coisa que eu ouvi do Adalberto, professor Adalberto Barreto, né? Psiquiatra, antropólogo, criador da terapia comunitária integrativa, inclusive, Hugo, tem que ser terapeuta comunitário também. Ontem, eu realizei a minha primeira roda de terapia comunitária pelo Zoom. Então, eu já vinha falando que queria fazer uma roda, e aí foi pelo grupo lá do pessoal do nosso Psicodesafio. Nem sei se tem alguém aqui do Psicodesafio que está aqui, que participou da roda, mas foi muito legal. Né? Mas eu aprendi com o Adalberto, e ele fala, né, tenta trazer ainda de uma forma mais simples, e eu acho muito interessante isso, mas ele fala que como é que a gente pode lidar com essa questão do sofrimento, né? E às vezes, como você falou, sempre há uma saída. E aí eu estava perguntando pro pessoal aqui, quem tem um bichinho de estimação? O pessoal falou do cachorrinho, do hamster, do gatinho, né? Imagina que seu bichinho de estimação, imagina esse bichinho que você ama tanto, imagina que ele pegou uma pulga, ou imagina que ele está com um carrapato. E eu sei que eu vou falar isso e vai te dar assim, um frio na espinha, né? Mas imagina se o seu cachorro está com uma pulga, um carrapato, e alguém tem uma ideia de, não, então já sei, para matar a pulga, para matar o carrapato, vamos matar o animalzinho. E eu sei que isso dá um frio na barriga, dá até um desespero, e é óbvio que você vai falar assim, você tá maluco? Não, vamos fazer um tratamento pro carrapato, vamos cuidar da pulga, vamos fazer o que a gente puder fazer aqui, mas é óbvio que isso não é uma opção. Né? E se você tem um animalzinho que você ama, Pedro, nem fala isso. Nem me fala isso. Né? E aí, é claro que eu estava brincando aqui, trazendo essa ideia, né? Porque acho que te agradeço demais, Hugo, mas acho que tudo que a gente conversou aqui, para deixar claro que talvez, principalmente até em relação ao que você trouxe em questões estatísticas mesmo, né? De que há um adoecimento emocional por trás, muitas vezes há um transtorno emocional por trás, ou seja, como é que eu posso, então, que é o que o Adalberto fala, como é que eu posso matar a pulga sem matar o cachorro junto? Né? Como é que eu posso lidar com o meu sofrimento, com a minha dificuldade, com a minha dor, com o meu desespero, sem que eu precise recorrer como uma saída, matar o cachorro junto ou querer acabar com a minha vida? Né? E eu sei que às vezes, por mais doloroso que seja, eu trago isso como uma referência, porque às vezes até pode ser o seu caso, de você estar com o seu animalzinho em casa, e às vezes pode estar passando pela sua cabeça, né? Então, talvez até se inspirando nele ou nela, e acho que em tudo que a gente falou aqui pode te dar, e acho que trazer uma esperança, né? Trazer um caminho, e acho que essa é a ideia sempre aqui do nosso papo, da nossa conversa. Né? Até a Karine aqui achou legal. O pessoal falando aqui, a Adriana também, né? Que tem um doguinho também. Legal. Hugo, poxa, cara, eu quero muito assim, te agradecer. Acho que foi assim, um papo super importante, assim, de utilidade pública mesmo. Né? Quero, de verdade, te dar os parabéns aí pelo seu trabalho. Como eu falei, tenho certeza absoluta nesse caso, o quanto que o seu trabalho contribuiu e, de fato, salvou vidas. Né? A gente sabe também, da limitação do nosso trabalho. Né? A gente não é nenhum salvador da pátria, a gente não pode
depende muito de todo um contexto, né? Mas com certeza é uma atuação tão necessária, tão delicada, e eu sei da sua competência, então quero também te reconhecer e agradecer demais aqui pela sua presença, pela sua contribuição, né? Inclusive até agora, né, nesse isolamento, tudo, né, que a gente não está nem conseguindo se encontrar, né? A gente falou de rock, de ouvir uma música, de promoção de saúde. Sim. Espero que a gente possa, em breve, também trocar uma ideia, e aí mais light, aí podendo fazer a nossa promoção de saúde, né, na relação social e de amizade. Mas quero te agradecer demais aqui, pelo menos foi bom te ver aqui, trocar essa ideia. E aí eu queria saber se o pessoal aqui curtindo, né, Inês, aqui, excelente papo, valeu, parabéns, valeu, pessoal. Até, inclusive, o que vocês acham? Que valeu a pena ter trazido o Hugo aqui, se vocês quiserem falar um pouquinho com o Hugo. E aí, Hugo, eu queria talvez abrir aqui para, se você tiver alguma coisa para falar mais, eu não sei exatamente assim, como é que o pessoal pode te encontrar, eu não sei se, eu acho que talvez eu não sei se você, inclusive, está atendendo online. Eu sei que tem um pessoal aqui de Brasília, tem pessoal, a maioria talvez seja até de fora de Brasília. Eu sei que, dependendo da situação, é mais ou menos indicado o atendimento online. Não sei se você faz o atendimento online, mas eu queria talvez te deixar um espaço para você falar um pouquinho do final e passar, se é possível, como é que as pessoas talvez te encontrem, como é que elas possam talvez te procurar. E o pessoal falando aqui, legal. Eu acho assim, quem tiver interesse até em tirar mais dúvidas, né, sobre o tema, às vezes... Né, o Elson, aqui, desculpa te cortar aqui, mas aqui é o Cursos Contabilidade aqui, estava ligado que é o grande Elson aqui, trabalhou lá na Diago também. E muita gente conhecida passando aqui, a Karine, a Nayara, minha amiga também. Verdade. Poxa, legal, muito bom que o pessoal apareceu aí. Então, assim, quem quiser tirar alguma dúvida mais, né, falar sobre o tema, pode procurar aí no meu Instagram mesmo, mandar um direct lá, que a gente pode abrir um canal de comunicação, né, a partir de lá, né, se quiser fazer alguma indicação também, pode ser, né, eu tenho feito atendimentos online agora na pandemia, né, basicamente atendimento presencial só com os pacientes em crise, intervenção em crise, aí é legal ter o atendimento presencial pelo menos uma vez por semana, assim, com essas pessoas. Mas, inclusive, o atendimento online para intervenção em crise foi muito bom, porque a gente pode estar mais próximo do paciente ali, né, no momento de crise e tudo, e está sendo muito proveitoso, né, a gente poder desenvolver, né, esse tipo de atendimento, né, durante a pandemia. Então, até, vamos dizer assim, no meio disso tudo que está acontecendo, um aspecto positivo para a gente da psicologia é ter esse acesso, né, a pessoas que antes não conseguiam chegar a gente, e a gente também conseguir ter um acesso aos pacientes no momento ali de crise e tudo mais, né? Então, o que eu posso dizer, né, dessa conversa toda, eu acho que o que fica mais forte, né, a gente entender... E até, desculpa, Hugo, te interromper, mas é que às vezes isso aqui depois ele vai para o YouTube também, e às vezes vai para os aplicativos de música, de podcast, né, tipo Spotify, o Deezer. Então, o pessoal pode estar ouvindo e não está vendo a gente. Então, se puder falar, de repente, então, onde é que eles te encontram, talvez no Instagram, qual que seria para o pessoal que está ouvindo então, só poder... o meu Instagram é o @Hugo G Carneiro, né? Hugo com H, né? Pode me procurar lá, né? @Hugo G Carneiro. Pode me procurar no direct lá, que de lá a gente abre um canal de comunicação ali por WhatsApp, por telefone, né? Ou presencial, se for o caso. Né? E o que eu queria dizer dessa conversa mesmo é a gente ter essa ideia de que o suicídio ele vem de um sofrimento intenso, né? E que na maioria das vezes não é a vontade de acabar com a própria vida, né? É a vontade de acabar com esse sofrimento, né? De diminuir essa intensidade desse sofrimento. Né? Então a gente trabalha sempre com a ideia de ganhar tempo para que a pessoa possa resolver esse problema, né? Possa resolver esse sofrimento. Né? Então busquem ajuda, né? Não cedam a esse desejo que vem, é natural, né? Mas ele é uma representação de um adoecimento psíquico que tem tratamento. Né? Então, acho que vale a pena buscar esse auxílio, né, psicológico, tudo, para tentar superar esse momento de crise. E no meio de tudo isso que a gente está vivendo, está complicado, né? A gente vê que as pessoas estão tendo muita ansiedade, estão tendo muita depressão, né? E estão precisando desse suporte. E a gente aqui está disponível para auxiliar nesse sentido. Beleza? Show de bola. Poxa, brigadão. Valeu, Gão. Muito obrigado. Galera que estava acompanhando aqui ao vivo. Tudo de bom para vocês. Brigadão. Valeu demais, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.